E aí, tudo bem, pessoal? Eu tava fazendo um live aqui, mas perdi aqui o ponto crucial da argumentação minha aqui. Sobre o Bolsonaro, ao conhecer o Bolsonaro, eu disse que o Bolsonaro era uma boa pessoa, né? Ele tinha um bom coração. E o Bolsonaro, ele representa a maioria dos homens aqui do nosso país, aqui, homens de bom coração, homens que têm uma estrutura familiar, que tentam ter uma estrutura familiar. São pessoas que têm respeito, que lutam muito e sofrem muito, né? E a partir desse momento que eu vi isso no Bolsonaro, eu percebi que o Bolsonaro é meio de contar história, meio de cantar vantagem, mas é uma pessoa que ele leva muito a sério o compromisso que ele tem e o respeito que ele tem pelas pessoas, e ele coloca o respeito que ele tem pelas pessoas acima de tudo. Tanto que você viu de um caipira, pai de família, sendo um político, né? Meio contador de história, meio folgado, que alguém bateu o pé para ele, ele não arreda o pé porque ele é convicto na luta dele, nos ideais dele, que são ideais simples, são os ideais que todo brasileiro tem, né? De ter o que comer, ter o que dormir e sonhar, né? E agradar a sua própria família. E o Bolsonaro em si, né? Ele se tornou presidente, né? Ele não brincou sendo presidente. Eu fiz algumas críticas lá falando assim, olha, não tem os políticos a favor dele e tal. Eu resolvi me afastar porque eu vi que o cerco estava montado. Eu deveria ter deixado anúncio falando assim, olha, Bolsonaro, você, quando sair da presidência, você vai para cadeia, você vai ser preso, você vai ser perseguido. E, e eu até me lembro, né, me dá até medo de falar uma coisa dessa, mas eu falei eu sou sensitivo, eu consigo prever até o futuro às vezes. Eu falei que o Gengivão ia ser preso, não deu outra. Eu acho que talvez ele viu o vídeo e fugiu do país. Eu falei, Gengivão, você vai pra cadeia, mano, você vai pra cadeia. O que tá acontecendo no teu canal do YouTube, você vai ser preso, né? E o pessoal da direita aqui, eles fazem o mesmo discurso de ódio da Rede Globo, da televisão, né? Mas o discurso de ódio deles é o seguinte, eu sei das coisas, você é imoral, as coisas deveriam ser desse jeito e a população odeia você. Eles não estão dando todos os lados da questão. Eu sempre fui dar todos os lados da questão, mas eu fui conhecer um canal agora, né, o Ancapso, né? Eu estou aprendendo muita coisa com você, Peter, muita, como agir, como me comportar, como pensar. O meu pai e minha mãe, muitas vezes, minha mãe não era de fazer acordo, minha mãe era de trabalhar e querer as coisas corretas. Se o acordo desse certo, ela, vai pra merda pra um lado, eu vou pra merda pro outro. Meu pai não, meu pai falava assim, tá bom, você tá certo. Meu pai várias vezes desistiu de bons negócios, porque é difícil de você fazer negócio. Às vezes as pessoas são pessoas mal intencionadas, né? São pessoas que não tiveram oportunidade e elas não sabem lidar com a oportunidade que está tendo. E eu não sou de chamar a atenção das pessoas, mas depois de ver o seu canal, muitas vezes, tá bom. Às vezes eu sei das coisas e prefiro falar, não, eu sou burro, eu sou errado, eu falei para vocês. Né? Aprendo bastante com você, Peter. E às vezes até critiquei o Peter no começo porque ele tem o molde do YouTube e é mais ou menos o canal lá dele, lá, Mundo em Revolução. Os vídeos de Israel, os vídeos dele são um pouco chatos. Porém, o vídeo de Israel é chato porque não sai informação nenhuma de lá. Então é uma coisa ótima para a guerra e ruim para o Peter. O vídeo da Ucrânia é algo ruim para a guerra. Uma boa parte da informação da Ucrânia vaza, mas é pequeno em comparação à Rússia, tanto que foi até engraçado, foi ontem ou foi hoje que ele fez o vídeo, que ele estava falando que o Dmitry lá tem um banquinho lá do composto químico lá que faz os mísseis lá e estava fumando lá em loop. Foi aquele ali, ou foi a própria Ucrânia utilizando estratégia e a Rússia está desligando até a internet. Eu até queria comentar isso, mas às vezes não é bom comentar as coisas, é bom ficar calado, né? Porque você vai chamar atenção, como eu já chamei a atenção do pessoal da direita, falei que o pessoal da direita tudo não prestava, era tudo imoral, a base do Bolsonaro era imoral, que tinha certas pessoas que eles não deveriam eleger, são pessoas que só estavam delirantes ou só estavam esperando dinheiro, né? Pessoas para ter oportunidade, a pessoa tem que construir a oportunidade dela. Se ela não conseguiu construir a oportunidade dela, você não pode dar a oportunidade da pessoa, porque às vezes a pessoa vai passar rasteiro em você, né?
A não ser se a pessoa ela é incrível no que ela faz e você só precisa dar um empurrãozinho para a pessoa brilhar, né? Aí beleza, né? Porém, voltando à questão aqui sobre os acontecimentos, cansei de brigar com o pessoal da direita, cansei de brigar com o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro já me xingou lá na ilha na ilha lá, como fala? Na granja do Torto lá, né? Eu achei até engraçado ele falando com o cara, parei, não sei o que, repetiu tudo que eu falei da pandemia, mano. Foi engraçado. Mas voltando à questão aqui, o... Desde criança, minha mãe e meu pai me falou que política é coisa do diabo. Meu pai falou que tem uns parentes dele que é político, né? Política é coisa do diabo e política é coisa dos homens, né? Existe uma idolatria e ninguém tem bom coração, ninguém quer fazer o que é certo. Nenhum político, olha, estou governando aqui porque eu quero que todo mundo entre em acordo, existe um problema, ninguém está dando atenção a esse problema aqui está destruindo o lugar onde a gente está destruindo a estrutura financeira de todos, ou vai destruir a estrutura financeira de todos. A gente precisa entrar em comum acordo. Tem gente que é bem abastada, tem gente que não tem tempo, tem gente que tem tempo, tem gente que não é abastada. Então vamos fazer uma troca aqui para trazer uma solução ao bem comum de todos, sem prejudicar ninguém, né? Política não é isso, né? E a política deveria ser feita visando o bem das pessoas, não tipo, como o Peter falou ontem, que o país tem tanta lei que todo mundo é criminoso. Eu até comento que todo mundo é criminoso, eu mesmo. Se a polícia baixar aqui na minha casa aqui, eu acho que eu pego uns 300 anos de cadeia. Só não vai pegar cadeia quem for santo e quem está dentro do sistema, né? Mas a pessoa não tem vida. Não tem vida se você cumprir tudo exatamente como o governo pede. Não tem como, né? E se o governo quiser proibir ainda muito mais as coisas, ele pode proibir. Eu vou dar um exemplo aqui mesmo, né, de governo. Eu fui fazer uma entrega em Alto do Pinheiro, tem uma rua lá, uma rua residencial. Eu fui entregar um remédio, entreguei o remédio, estava muito sol, eu fui e me escondi na sombra. O cara veio atrás de mim, o segurança com a moto, ele parou, eu entrei, ele entrou. Aí eu saí, ele saiu, ele viu que eu parei, ele parou, ficou olhando, depois ele foi pro outro lado, depois ele voltou, ficou parando olhando pra minha cara, então vontade de falar assim, ó, cara, tem uma coisa muito legal pra você, ó. E em vez de você ficar pensando besteira, tem um terreno que vale mais de 2 milhões de reais, isso é coisa boa, né? E a casa lá dos caras lá vale 2, 3 a mais do que esse terreno aqui, né? Que aqui também é uma área nobre que eu moro. Mas voltando à questão aqui, né? Mas eu falei assim, puta, mano, o cara tá fardado, né? O cara tá tomando sol na cabeça. O cara deve ganhar 2,5 conto, isso, aquilo. Bicho, se tá sendo humilhante pra mim, imagina pro mano lá, né? Que o mano tá totalmente distorcido e ele vê uma pessoa pobre, né? Por causa da minha cor, né? Ele vê uma pessoa pobre, com uma moto toda caindo aos pedaços, ele vai, como fala, ele vai querer me proibir, né? Os ricos, os governantes, eles não querem trazer solução às pessoas, eles querem falar, nós somos uma casta e vocês são uma casta mais afastada da gente, distância, né? Mas o mundo é louco. Eu fui lá na Vila Leopoldina, eu fui retirar caixas de flores. Eu falei, amigo, não dá para eu carregar. Ele falou, não, a caixa é leve. Eu falei assim, tem como carregar? Não, deixa comigo. Traz a sua moto aqui. Ele pegou e amarrou a minha moto todinha. Falou, pô, mano, essa moto é da hora aí, dá para trabalhar. Tá com o documento? Tá. Então, bicho, você pode trabalhar, não tem risco de ser assaltado, isso aqui. Eu falei, eu tô querendo pegar uma Lander, né? Para trabalhar, uma Lander Zero, mas eu medo de ser assaltado, né? Mas não tem nem medo de ser assaltado. Meu medo é ter superinflação. O que eu vou fazer com uma Lander 0 km com uma superinflação? Olha, se eu tivesse, um milhão de dólares na conta bancária, eu poderia ter uma Lander, eu poderia ter um carro elétrico, mas chama atenção, né? Chama atenção, meus vizinhos têm jet ski, tem piscina, tem isso, tem aquilo. Se acontecer uma crise, todo mundo vai invadir as casas do lado. A minha aqui vai falar, não, tem um negão babando lá, débil mental. Mas ele é gordo, vamos fazer sopão do negão, só se for para isso, pelo resto não acontece. Mas vamos voltar aqui à questão aqui.
A minha mãe e meu pai sempre falaram que política é do homem, é do governo, e tudo que o homem faz é imoral, é imperfeito. E estão fazendo uma caçada ao Bolsonaro, né? Ah, e aí vem a grande questão: por que uma pessoa que não tem as ideias da esquerda, é uma pessoa comum, está sendo perseguida? Por que tanto ódio contra ele? Por que tanta raiva contra o Bolsonaro? Por que o Bolsonaro merece tudo isso? Por que razão estão utilizando artifícios para perseguir o Bolsonaro? Não faz sentido isso. Olha, mesmo se eu tiver um inimigo, se o inimigo não estiver invadindo meu espaço, eu não vou... mas é até a questão, né? O Bolsonaro é o inimigo da esquerda e o Bolsonaro invadiu o espaço da esquerda, né? Porém, em vez da esquerda reestruturar o seu espaço e dizer assim: olha, o nosso espaço aqui é um espaço intelectual blindado, você não tem como superar a gente vai lutar para ver quem é o melhor. Não, eles não buscam melhorar, eles não buscam admitir os seus erros, né? O próprio Lula mesmo, o Lula, ele criou um ideal de que ele é o nosso Deus, imaculado, idolatrado. E eu pergunto, como um Deus imaculado e idolatrado que tirou 100 bilhões de pessoas da fome, salvou os alienígenas, os seres humanos da Terra Oca, salvou o multiverso da Terra plana, deu tapinha no Thanos, usou a armadura do Homem de Ferro, né? Que quem inventou a armadura do Homem de Ferro foi o Lula, né? Pode ir pra cadeia, né? Pior que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, mas o Lula, ele mais ou menos pensa dessa forma. Ele pensa que ele é o Superman da esquerda, imortal, né? As pessoas que gostavam de Marx, o único defeito delas é que elas morriam, o Lula não, né? Porque o Lula é o nosso Deus vivo, em carne, consagrado, e imortal e eterno. Ele vai passar 5.000 anos governando a humanidade, né? E ele vai tentar salvar os 5 trilhões de alienígenas dentro do planeta Terra, né? Aí, voltando à questão aqui, é realmente triste, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro é inaceitável, né? Mas a política não é um lugar que é feita para a melhoria das pessoas. A política ali querendo ou não, é uma máfia. Uma máfia. E o Bolsonaro mexeu com toda a estrutura mafiosa dentro da política. E não tem como destruir essa estrutura, porque essa estrutura tem vícios. E não tem como fazer uma nova política, né? E aí vem, se não existe esperança, qual que é a solução? Golpe não é. Você viu a situação da Argentina. A Argentina se afundou na merda, mas agora a população tenta reconhecer, mas a esquerda continua. E na Argentina, eu abaixei o Tinder, as argentinas são bonitas, mas as mulheres bonitas mesmo são as venezuelanas e as colombianas. Venezuelana e colombiana parece que é uma mistura de minotauros, né? O que elas têm de bunda, o que elas têm de peito, bocão. Essas mulheres lá em Hollywood que ficam fazendo procedimento estético, elas tinham que gastar todo o dinheiro delas para tentar pegar o DNA da colombiana, injetar no corpo e rejuvenescer e pegar todos os traços das colombianas, né? Porque elas são mistura de índio, talvez possa ter um pouco de negro e europeu. Elas ficam coisas do outro mundo, eu não entendo, elas são gostosas da ponta do pé ao fio do cabelo, né? Todas as colombianas, venezuelanas. É difícil você ver uma colombiana e uma venezuelana feia, difícil, né? Feia, ou magricela, magricela total, né? Perdi a linha de raciocínio, estava falando das colombianas, da cirurgia, do Tinder. Sim, as argentinas são todas feministas e esquerdistas, são piores do que as gregas. A Grécia está dominado pelo esquerdismo lá, você vê isso nas mulheres, e quem dita a moda, querendo ou não, são as mulheres.
Se as mulheres não existissem no mundo, o mundo seria cinza, né? Cinza, um monte de pedaço de metal e marmita de ferro, né? Seria uma eterna Segunda Guerra Mundial, né? Ah, e aí, só para terminar, o que o Bolsonaro está fazendo, né, é incrível. Ia falar Lula, né? Mas o que o Bolsonaro está fazendo é incrível. Ele é uma pessoa que sabe tudo que está acontecendo e ele está se sacrificando porque ele sonha em dar liberdade ao povo brasileiro, ele sonha em trazer liberdade, né? E liberdade é ir contra a estrutura estatal. E quem é do Estado não quer que essa estrutura acabe, né? Eu mesmo. Eu queria ter uma mineradora aqui em casa, eu queria ter um escritório de psicanálise, eu queria ter uma floresta aqui em volta da minha casa, ou eu queria ter uma mansão numa floresta, ou eu queria ter uma cidade dentro de uma floresta e a floresta dentro da cidade. Eu queria desenvolver tecnologia, eu queria viver no mundo da lua, né? E ter um monte de gente em volta de mim. Ai, o filósofo, o intelectual, o sábio, o gênio, o delirante profético da salvação. Eu adoraria isso, mas o Brasil não dá oportunidade a ninguém. Se eu falasse inglês, eu estivesse nos Estados Unidos com essa cabeça louca que eu tenho, no mínimo, eu ia ter 1 milhão de seguidores. Não, o delirante lá, o cara é delirante, o cara é delirante. Mas talvez não, porque o que acontece? Apesar de de eu pensar demais, eu sou uma pessoa que tem muito compromisso com as outras pessoas. Tá? Falei pra vocês.